Bom dia! Sejam bem-vindas à Terapia pela Palavra. Esqueci de conectar meu fone aqui, deixa eu ver se eu consigo. Pronto, deu certo aqui, microfone conectado. Bom dia, Jéssica, seja bem-vinda. Meninas, vamos falar hoje sobre processos. E você, tem paciência com o seu processo? Tem paciência para aguentar tudo que é necessário, todo o caminho que é necessário percorrer até alcançar o objetivo que você quer? Vamos ver, né, como é que Deus nos prepara durante esse processo. A gente vai continuar aqui no livro de Êxodo. A gente vai hoje para o capítulo 13, continuar falando da trajetória aí do povo de Israel, dos hebreus, para a saída do Egito, para o momento em que eles se libertam, em que Deus os liberta, né, da escravidão do Egito. Só que do momento em que eles são libertos até o momento em que eles desfrutam da terra prometida, existe um processo longo. Bom dia, Natália, bem-vinda. Existe um processo longo, existe um caminho longo e bem delicado, bem que os coloca assim nos seus limites ali, no limite da humanidade deles. E aí eles precisam então exercitar a fé, exercitar a crença naquele Deus que prometeu que ia tirá-los da escravidão do Egito e tirou, e prometeu que ia sustentá-los durante a caminhada, durante o processo, certo? Então, lembre-se que houve a Páscoa, houve a celebração antes mesmo de acontecer a libertação. Deus orientou que eles celebrassem antes. E com isso, a gente falou ontem da psicologia positiva, que é você manter na sua memória aquilo que te traz esperança, você manter a sua mente direcionada para as coisas que você quer, para você vibrar naquilo que você quer, para você criar conexões neurais favoráveis à realização daquilo que você quer, certo? Então era isso que Deus já estava preparando aquele povo para fazer. E aí a gente fala, né? Manter na memória que traz esperança. É para eu só ficar pensando no que eu quero? Não, não é só para você pensar. É para você manter na sua memória o que você quer e buscar a direção para agir rumo ao que você quer. E manter na memória não é uma superstição. Eu vou ficar pensando no que eu quero, eu vou ficar imaginando o que eu quero e isso vai se materializar aqui na minha frente. Não. Isso é você colocar a sua mente em funcionamento, em direção àquilo que você quer, você colocar tudo em você, toda a energia que há em você em prol daquilo que você quer, e conforme você pensa, você fala. Então você pensa, fala, escuta, e aquilo vai saindo de você e entrando em você, e vai modificando as suas conexões neurais. Você vai então encontrando caminhos, possibilidades para alcançar e executar aquilo que você quer, certo? Então essa foi a Páscoa. E aí, depois da Páscoa, logo após a Páscoa, Deus realmente os libertou. E foi logo após a Páscoa, foi no dia seguinte. Então, o que eu quero dizer com isso? Ontem nós falamos de renúncia. Renunciar aos estímulos aí do seu id, aos estímulos negativos, né? Porque como falamos, o id, ele também tem coisas muito maravilhosas ali. O id é também movimento, o id é criatividade, o id é liberdade na criação e na produção. Então o id, ele tem coisas muito boas, porém é a parte imatura, a parte mais impulsiva do seu ser e que te traz impulsos aí que não são muito favoráveis aos seus resultados. Então a renúncia aqui não é a parte boa do id, mas é a parte ruim. A Jéssica, meu Deus, renunciar o id, que difícil. É difícil. Vamos trocar. Não é difícil, é trabalhoso.
trabalhoso e possível, certo? Então, assim, vem os impulsos. Tem momentos, gente, que a gente não quer fazer nada, sabe? A gente quer só atender as nossas necessidades ali, mais egoístas até, né? Mais infantis, mais direcionadas ao prazer, porque o id é como se fosse uma criança querendo prazer a todo momento. Id é prazer puro. Sabe a criança que quer comer o chocolate na hora do almoço, no lugar do almoço, não quer nem comer de sobremesa? Não, quero comer no lugar do papá, mamãe. No lugar do arroz e feijão, carninha, legumes, salada. Ai, pra que comer tudo isso? Não, quero comer chocolate. Esse é o id. Falando pra você, ai, pra que todo esse trabalho? Vamos logo pro fim, eu quero o fim. Eu quero colher, eu quero ver o resultado disso. O id não tem paciência pro processo, certo? Mas para isso você tem um ego. O ego que sente e que avalia. E o ego, se estiver trabalhado, ele vai sim conseguir atender alguns impulsos do id, alguns impulsos positivos do id, mas ele vai conseguir se manter firme e não ceder aos impulsos que não são favoráveis, que não são funcionais, certo? E aí o que acontece? Ao renunciar esses impulsos do id que não são favoráveis, bom dia, Geisa, bem-vinda. Ao renunciar esses impulsos, você então abre portas na sua vida para suas realizações, para realizar coisas que precisam de um pouco mais de raciocínio, que precisam de consciência, que precisam do seu ego em ação. Não o seu ego no sentido de egocentrismo, mas o seu ego trabalhado. O seu ego que sim sabe dizer não no momento de dizer não, que consegue dizer sim no momento de dizer sim, ainda que você tenha que renunciar a algumas coisas em você, porque não dá para passar a vida fazendo só o que é agradável. Tem momentos que a gente vai fazer o que é chato e é necessário. O chato também é necessário e é produtivo. Então, tem momentos que você não vai estar a fim de fazer determinadas coisas, mas você tem que fazer se você quiser os seus resultados, certo? Então, nesses momentos, o que acontece? É uma renúncia. Você renuncia ao id, renuncia ao prazer e vai para o desprazer. Mas o desprazer não sem propósito. O desprazer com propósito. Bom, isso aqui não é tão gostoso de fazer, mas eu vou fazer o que tem que ser feito. Porque eu tenho um resultado a alcançar. Isso é renunciar ao id. Mas, além disso, quando a gente fala de posicionamento de vida, renunciar ao id também é renunciar a coisas que são prazerosas e totalmente destrutivas para a sua vida. Renunciar ao id é renunciar a comer tudo aquilo que você quer comer, sabendo que você não está cuidando da tua saúde. Eu não estou nem falando de estética. Eu não estou falando de peso, disso, daquilo. Estou falando de cuidar da tua saúde. Então, por exemplo, eu nunca tive problema com ganho de peso. Na verdade, eu sempre tive com perda de peso, porque não é nem problema, mas é uma facilidade, assim, né? Então, eu consigo perder peso rapidamente, porque o meu metabolismo é muito acelerado. Por que será, né? A sanguínea aqui. Até o metabolismo é acelerado. Mas eu não tenho problema com ganho de peso, mas, por exemplo, eu comecei a ter um problema intestinal por causa de uma má alimentação, por causa de comer muito doce. Porque eu gosto muito de comer doce. É muito prazeroso para mim comer doce. Então, eu tenho que renunciar a esse prazer em prol da minha saúde. E aí eu negocio comigo. Então, renunciar ao seu id, em alguns momentos, cabe negociação. Não é só você falar, não posso. Não, em alguns momentos você pode negociar com o seu id. Negociar e chegar num ponto exato de você atendê-lo dentro do possível, sem desconsiderar toda a consciência que você traz aí através do seu ego. Em alguns momentos, porque tem outros momentos, tem impulsos do id para os quais você realmente tem que dizer não. Por exemplo, você que é casada e tem um impulso, de repente, de trair o seu marido porque as coisas não estão bem, e aí você tem o impulso de ceder aos encantos daquele seu colega de trabalho, daquele amigo que é mais presente, ou daquela pessoa nova que surgiu aí na sua vida e de repente se materializou em tudo que você não tem no seu casamento. É muito mais simples para o seu id
para atender aos prazeres do seu ser aí, é muito mais simples você ceder a isso do que arregaçar as mangas, olhar para o seu casamento e ver o que tem de errado aqui, se é possível consertar, se não é. Porque, gente, salvo situações de abuso, salvo situações em que você é abusada fisicamente, psicologicamente, sexualmente, materialmente, salvo essas situações de abuso, é importante lutar pelo seu casamento. Bom dia, Josi, bem-vinda. É necessário. Sabe por quê? Porque família é o projeto original de Deus. Uou, que eu não ia nem falar disso também, hein? Vamos lá. Família é o projeto original de Deus. Então, salvo essas situações que eu citei de abuso, porque você não foi criada para ser abusada, você não foi criada para ser maltratada. Ontem mesmo eu estava assistindo uma entrevista da Ana Hickman. Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês. Ana Hickman, aquela mulher lindíssima, bem-sucedida, tal, e ao assistir a entrevista dela, eu vi uma menina fragilizada, que ficou ali 25 anos num casamento onde ela era abusada emocionalmente e nem percebia. E detalhe, ela vinha de uma situação de abuso da família, ela tem uma cicatriz muito grande na mão por conta do pai, que espancava a mãe e tal, e ela disse que ela prometeu para ela que homem algum faria isso com ela. Aí, com muita dor, com a lágrima descendo e ela tentando segurar, eu vi dor naquele olhar, ela falou assim: eu prometi que não seria abusada fisicamente, e realmente não fui. Mas eu só não percebi que eu estava sendo abusada emocionalmente, que eu estava sendo lesada financeiramente. Eu não percebi que eu estava sendo, de novo, me colocando de novo naquela situação de abuso e submetendo meu filho ao abuso, porque ele via as brigas, as discussões, e só hoje que eu abri os meus olhos, eu vi através dos vídeos que, até mesmo nos vídeos de brincadeirinha disso, daquilo, ele era abusivo. Então, meninas, você precisa sim, mão na roda, bem-vindo, bom dia. Você precisa sim se posicionar em relação ao seu casamento, se posicionar em relação àquilo que é o projeto original de Deus para a sua vida, salvo situações em que você é abusada física, emocional, sexual e materialmente. Então, atenção a isso, tá? Fecha parênteses aqui, porque eu não ia nem falar disso, mas vambora. Talvez alguém precise ouvir. Então, voltando aqui, as conexões neurais. Então, Deus orientou o povo a celebrar antes, né? E a gente tá falando de Deus, tá falando da palavra de Deus, porque é terapia pela palavra, mas as neurociências já vêm e comprovam o quanto que você se conectar com a celebração, com a gratidão, colocar bons pensamentos aí, manter na sua memória o foco, o alvo, aquilo que você quer conquistar e olhar e trilhar o caminho aí que você tem que seguir para alcançar esse resultado. Isso traz para você novas conexões neurais. Então você começa a enxergar meios de alcançar aquilo que você quer. Você começa a enxergar estratégias. E o ID é estrategista também, porque o ID ele é criativo, ele traz para você sugestões, mas aí o seu ego trabalhado entra no jogo para separar. Não, ID, isso aqui não dá, tá viajando aqui, não, tá demais. Ou então, isso aqui legal, isso aqui é bom, pode ser que dê certo. Isso é você entrar num movimento de realização, que é o triângulo da realização. Então, no triângulo da realização entra o ID com várias ideias das mais absurdas possíveis, entra o ego separando isso dá, isso não dá, isso pode, isso não pode, e entra toda a sua experiência já, tudo que você registrou aí, tudo que está no seu registro de memória emocional, tudo que você já tem de experiência do que deu certo, do que deu errado, e aí com tudo isso, com essas três partes no jogo, você então separa tudo que o ID te trouxe de ideias, de sugestões, organiza e coloca em ação aquilo que é possível. Só que nessa separação tem coisas das quais você vai ter que renunciar. E aí nós falamos então da renúncia em relação aí ao adultério, tem a renúncia em relação às mulheres que são solteiras e que de repente por carência ficam aí se entregando e passando, sabe, de mão em mão. E não digo nem passando de mão em mão em termos sexuais, não, porque às vezes nem chega
a sexualidade, mas pode chegar somente à entrega da sua intimidade, dos seus sentimentos, entendeu? De você ficar ali trocando com alguém e que não vai trazer nada pra você, ou mesmo ficando, beijando, nem sei se usa essa palavra mais ficar, né, gente? Tô com 41, né? Minha época era ficar, não sei o que é agora. Mas enfim, ficando, né, e entregando o seu melhor para outras pessoas, e aí a pessoa vem, fica com você, às vezes rola um sexo, que é até prazeroso, é gostoso na hora, mas aí depois que acaba, cada um vai pro seu canto e você fica ali, com o lixo, com aquela sujeira toda, para tentar se limpar de novo e restabelecer o equilíbrio, e você não precisa disso. Você não precisa disso. Então, quando eu falo de renúncia, eu dei exemplo aí de renúncia em termos alimentares, em termos de sexualidade, seja casada ou seja solteira. Tem renúncia de compra, porque tem gente que tem compulsão por compra. Tem renúncia a escolhas de trabalho, escolhas de mudar ou não mudar. Tem gente que renuncia à mudança, quando na verdade a mudança é que é o melhor. Estou falando de mudança física mesmo, de cidade, de país, enfim. E tem gente que renuncia a ficar e quer ficar pulando de galho em galho, fugindo, sabe-se lá do quê. Você que vai olhar para dentro de você e vai entender quais são as renúncias que você tem que fazer. Quais são as pulsões que o seu id está mandando aí e que o seu ego está fragilizado e não está dando conta de frear. Então você que vai entender quais são as renúncias da sua vida. Mas aí, dito isso, o que nós entendemos aqui? Que depois da renúncia vem a direção de Deus. Então, depois da renúncia, vem a direção de todo o seu ser aí, que tem as experiências necessárias, tem todas as informações necessárias para dar os próximos passos, emocionalmente, e tem também a direção espiritual do seu espírito trabalhado e conectado com Deus, ok? E aí, para você dar os próximos passos, aí vem o próximo lance aqui, que eu quero deixar para você. Eu quero deixar duas informações para você referentes a processo, que é o título dessa mensagem. Está sem paciência para o processo. Simone, bem-vinda, bom dia. Fala assim, ó. Depois que Faraó deixou o povo sair, Deus não o conduziu pelo caminho mais curto, que passava pela terra dos filisteus, pois pensou: se o povo deparar com a guerra, mudará de ideia e vai querer voltar para o Egito. Segura, que eu já vou seguir aqui. Mas agora eu quero deixar para você a primeira lição referente ao título dessa mensagem. Tá sem paciência para o processo? O processo às vezes é longo, gente. Você quer pegar o caminho mais curto? Só que o caminho mais curto não é o melhor caminho para você. Então presta atenção no caminho que Deus te direciona a seguir, no caminho que você mesma já entende aí pelo seu intelecto, pelas suas emoções, você entende que tem que seguir. E aconteça o que acontecer, venha a confusão que vier, se lembre de por que você está seguindo esse caminho. No caso aqui, o povo poderia ter sido conduzido pelo caminho mais curto, mas no meio daquele caminho estava acontecendo uma guerra dos filisteus. Eles iam se deparar com a guerra, com a morte, com a destruição, e eu falar: o quê? Prefiro voltar lá pro Egito. Tô lá de escravo, mas tô vivo. Vou ficar aqui para morrer? Então Deus conduziu o povo pelo caminho mais longo, porque era o caminho mais promissor. E o caminho mais possível de que o objetivo final fosse realizado, que era chegar à terra prometida. Então não importa se você está olhando para o seu caminho e está entendendo se ele é longo ou curto. Não importa se você de repente olha e fala: nossa, mas vou ter que caminhar tudo isso até chegar lá. O que importa é você entender quem é que está te guiando nesse caminho. Se você está seguindo as direções vamos pensar aí na parte emocional primeiro. Todas as experiências que você já viveu, tudo que você já registrou no seu RAMEN, que é o registro automático de memória emocional. E aí tem negativa e tem positiva. Mas as negativas são importantes para você lembrar de tudo que você já fez e não deu certo, para você traçar novas estratégias, certo? E as positivas importantes para você se lembrar de tudo que já deu certo. Apesar de muitas coisas, você também já realizou muitas coisas. Então aí no seu registro automático de memória,
Tem tudo guardado, tudo que você precisa, basta que você acesse. E se você não estiver conseguindo acessar ou elaborar, reorganizar aí as suas memórias emocionais negativas para que você siga, busque ajuda de um bom profissional. Se você quiser, estou à disposição para que você aprenda a elaborar, organizar tudo aí no seu devido lugar e utilizar. Ir lá na prateleirinha, ó, e pegar o que você precisa na hora que você precisa. Usou? Beleza. Guarda lá, porque não tem como jogar fora, faz parte da sua vida. Vai ficar guardado aí, mas tem que ficar devidamente armazenado, sem ficar atrapalhando a sua vida, entende? Então, dentro de você, emocionalmente, tem tudo o que você precisa. Se você ainda não consegue usar de forma produtiva, positiva, então você precisa de uma ajuda profissional para poder usar, certo? Mas já está dentro de você. Essa é a parte emocional. E na parte espiritual, existe um Deus com o qual você se conecta através do seu espírito alimentado pela palavra de Deus. Então você se conecta com ele e vai e segue a direção dele, que é o que ele fez aqui com o povo, que é a próxima coisa que eu vou ler para você. A Josi falando: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a noite e o dia, nesse caso, não são 12 horas. Paciência no processo, porque a alegria vale muito a pena. Amém. É isso mesmo. É isso mesmo. Vale a pena. E ainda que o choro venha, né, e dure uma noite, como a Josi está dizendo, a alegria vem mesmo pela manhã, as misericórdias de Deus se renovam pela manhã, e a cada dia você abre os olhos e você tem chance de fazer tudo novo, tudo diferente, tudo melhor. Então não perca essa dádiva, certo? E aí, então a gente viu que ele conduziu o povo pelo caminho mais longo, porque o caminho mais curto não ia dar certo. Ok? E aí vem o grande lance. Você olha para o seu processo e fala: nossa, eu vou ter que passar por tudo isso. Eu não vou dar conta. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não vai dar certo. E aquele monte de pensamentos negativos começam a invadir a sua mente. Mas aí você tem que se lembrar o seguinte: olha o que aconteceu com o povo no deserto. Eles saíram de Sucote e acamparam em Etã, à margem do deserto. Olha, escuta isso, gente. Escuta isso e guarda no lugar mais profundo aí do teu coração. Durante o dia, Deus ia à frente deles numa coluna de nuvem para orientá-los no caminho, e à noite numa coluna de fogo que os iluminava. Por isso, eles podiam viajar sem impedimento, de dia ou de noite. A coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite acompanhavam o povo o tempo todo. Não era de vez em quando, era o tempo todo. Agora vem comigo viajar pelo deserto. O que sabemos sobre o deserto? Deserto, um lugar lá onde não se tem água, onde não se tem vegetação, onde o dia, Claudinha, bem-vinda, bom dia, onde o dia é extremamente quente. Pensa você no calor do deserto com aquele sol, que é um para cada cabeça, né, eu digo. Aquele sol absurdo na sua cabeça, sem água, sem vegetação, com medo, porque os egípcios estavam lá atrás, indo atrás do povo de Deus. Pensa o desespero desse povo, mas aí vem Deus durante o dia, com uma coluna de nuvem para orientar. E eu penso que, além de orientar, fazia sombra para eles. Protegia o povo daquele sol ardente do deserto. Protegia para que eles não se cansassem demais, para que eles não se queimassem. Então, não importa o tamanho do seu processo, não importa o caminho que você tem que seguir. De dia, você tem uma coluna de nuvem para te guiar e te proteger. E à noite, o que acontece no deserto? De dia, as temperaturas podem chegar a 60 graus Celsius. 60! Você tem noção do que é isso? É para morrer sem nem piscar, para morrer assado ali. Só que à noite, a temperatura chega a 0, porque cai de uma vez, porque não tem água, não tem retenção de calor. Então, durante o dia, a coluna de nuvem guiava e protegia do sol. E à noite, a coluna de fogo iluminava o caminho e aquecia. Você tem noção desse Deus? É Ele quem nos guia e quem nos traz o suprimento de tudo que a gente precisa durante o caminho.
Então, essa é a parte espiritual. A parte emocional é tudo que você precisa já está dentro de você, através das experiências que você viveu. Então, você pode tomar decisões melhores se essas experiências estiverem trabalhadas. E a parte espiritual é todo mais que você precise, que não está em você, que não fazem parte, você não tem autonomia para fazer, Deus vem e faz por você. Então você faz a sua parte, Ele vem e faz a dele. Ele coloca uma coluna de nuvem para te guiar durante o dia, te proteger do calor, e coloca uma coluna de fogo para iluminar o seu caminho à noite e te aquecer. Então, direção e provisão, é isso que você tem quando você alimenta o seu espírito e se conecta com Deus. Sabedoria, conhecimento, experiência, é isso que você tem guardado dentro de você com tudo que você já viveu e que você pode acessar, desde que isso esteja trabalhado e bem armazenado. E para isso você, se não conseguir fazer sozinha, precisa de uma ajuda profissional, precisa fazer terapia, precisa estudar, aprender sobre si. E é isso, gente. A gente fica tão perdida no processo, com medo do processo e com medo do tempo. A Geisa falando amém, é isso mesmo, amém, Geisa. E a gente fica tão perdida no processo, e o processo é longo. Meu Deus, mas eu vou ter que andar tudo isso até lá, vai. E o tempo vai passar, você andando ou não, você fazendo ou não, porque a vida acontece. Você querendo ou não, a vida acontece. E aí você vai ter que escolher se você quer que a sua vida aconteça com você fazendo o seu movimento e alcançando aquilo que você quer, ou se você quer que a sua vida aconteça e você ficar aí parada se lamentando pelas coisas que você não fez. Então essa é a pergunta que eu quero deixar para você hoje. Como é que você quer que a sua vida aconteça? Porque acontecer, ela vai acontecer. Quer você queira, quer não. Ela já está acontecendo, certo? Vamos orar para a gente finalizar? Querido Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa mensagem. Muito obrigada por nos lembrar que o Senhor é direção, o Senhor é lâmpada para o nosso caminho, é luz para o nosso caminho e também é provisão. O Senhor traz para nós tudo o que nós precisamos para fazer o nosso movimento. Basta que a gente tenha coragem. Deus, nos ajude a ter coragem, Senhor. Eu não conheço, Senhor, quais são os desafios do coração de cada uma que está aqui, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece uma por uma como a palma da tua mão. Então trabalha no coração delas, Pai, em cada desafio delas, Senhor. Trabalha no coração delas em particular, na intimidade delas e traz para elas a certeza que elas precisam para dar o próximo passo e para sair do lugar onde estão. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço, Senhor. Amém, meninas? Vamos confiar que a gente tem uma coluna de nuvem durante o dia para nos mostrar o caminho e nos proteger do sol e do calor, e uma coluna de fogo à noite para seguir iluminando o nosso caminho e trazer para nós o calor que a gente precisa? E com isso a gente tem a representação de todas as provisões que a gente precisa. Nós temos tudo, tudo. Você tem tudo dentro de você, no seu intelecto, nas suas emoções e no seu espírito. Basta que você acesse cada uma das suas partes, corpo, alma e espírito. Trabalhe cada uma dessas partes e acesse, para que você tenha todo o suprimento necessário para produzir o que você quer produzir para sua vida. Amém? Amém, Geisa? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. E para quem não se inscreveu ainda, não garantiu o seu convite, gente, daqui a pouco a gente vai encerrar, hein? Porque eu preciso realmente encerrar a venda e fazer os últimos preparativos aí para o nosso encontro. Então corre lá, o link tá na bio, você inteira em 2024. Lá a gente vai trabalhar corpo, alma, espírito e muito mais. Espero você. Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.